O tema, o propósito, é que o livro narra a história de um casal, Elimeleque e Noemi, em Israel, durante um período de fome na região. Esse período, por causa dessa fome, eles mudam-se para Moabe. Lá, o marido de Noemi e de seus 2 filhos morrem. Ficam Noemi e as suas 2 noras, Ruth e Orfa. Noemi decide voltar para Israel e Ruth decide ir com ela, sendo alguém daquela terra e do Deus de Israel. Ela forma esse pacto com a sua sogra. Ao chegar em Israel, elas buscam a ajuda de Boaz, um dos seus parentes, e mais tarde Ruth se casa com ele. Ele é o resgatador, o Goel. Né? Ele é o resgatador. Eu tenho a faca e o queijo aqui para que a gente possa, então, né, ver para onde esse livro irá dirigir-se. Tá? A história desse livro, onde quer chegar. O livro mostra a redenção por um parente de sangue. Tá? Alguém que é próximo, não é alguém estranho. Tá? É alguém que compartilha a mesma natureza. A presença de um remanescente fiel também é contada nesse livro, em meio a uma apostasia, e a fidelidade de Deus àqueles que andam com ele. Nós não podemos deixar, então, de mencionar a preocupação que aparece nesse livro também com os gentios, tá? Com alguns que são fora da comunidade de Israel. É óbvio que você pode ter esses temas ético-políticos, eles estão presentes no texto, né? Mas certamente a mensagem teológica é aquela que se destaca. Ela é apresentada de maneira sutil, tá? Mas ela é bastante contundente. A doutrina central desse livro é a providência de Deus em cuidar do seu povo de modo contínuo, ainda que seja não tão visível, mas Deus está cuidando do seu povo pela providência. Providência é um termo que algumas pessoas ainda temem, tá? Ou reduzem a providência a apenas alguns pontos aqui e acolá. Mas o livro mostra que o ato da providência de Deus, do Senhor, se estende absolutamente à história dos homens, a todos os eventos relacionados aqui. Isso é curioso, porque uma das palavras que aparece no livro, em várias ocasiões, é a palavra sorte. Tá? Capítulo 2, versículo 3 diz: Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte. Algumas traduções colocam por acaso. Tá? Por acaso. Ou há um outro termo, não me recordo bem agora, mas esses 2 termos parecem indicar alguma coisa aleatória. Né? Caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz. Só que aquilo que é classificado como por acaso nesse livro, nada mais significa do que ela não foi premeditado por ninguém desses. Né? Por exemplo, não foi premeditado que na hora de fazer esse sorteio, o nome de Boaz disse assim: eu quero que caia em favor de fulano. Não. Né? A ideia de apresentar que foi por acaso ou sorte é que não havia premeditação daqueles que estavam envolvidos nisso. Tá? Essa é a ideia. De que não houve um planejamento de Boaz, não houve um planejamento de Ruth, nada disso. Eles não planejaram nada disso. Então, aí é o que é chamado de por acaso. Em outras palavras, aquilo que é por acaso para os homens é providencial para Deus. Aquilo que parece ser casual, né, para usar uma expressão mais conhecida, né, o fato de jogar uma moeda para cima e a gente ter que tentar adivinhar em 50% se cai cara ou coroa, é casual para nós, né, mas é o Senhor quem vai dizer, vai ser cara ou vai ser coroa, ok? Então, é por essa coincidência providencial, né, que nós vemos como Deus salvou o seu povo da extinção e conduziu a história para a preparação do Messias. Quando a gente lê no capítulo 4, versículo 17 e 22, diz: E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. E este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, providencialmente, o livro está conduzindo, né? E o versículo 22, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Providencialmente, Deus está conduzindo o seu povo para a preparação do Messias. Assim, na história da redenção, o livro narra, a história narrada em Ruth, demonstra que o Senhor estava soberanamente ativo através de seu povo, cuidando deles, fazendo com que o bem surgisse em tempos e experiências difíceis, e ainda mais o fato de Ruth ser uma moabita e ter sido incluída na comunidade da aliança, tá? Não somente como uma esposa de Boaz, mas também como uma ancestral de Davi e, óbvio, uma ancestral do Senhor Jesus. Tá? Então, já aqui nós encontramos uma espécie de
aqui eu vou ser bem cuidadoso com o termo, tá? Universalismo do pacto, né? O pacto, ou seja, o Senhor inseriria no seu povo, né, na sua comunidade, os gentios, tá? Esse pacto havia sido revelado, a gente conhece bem essa história, a Noé, a Abraão, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, também nós vemos a promessa de Deus como foi soberanamente mantida em toda a história da redenção. Essa promessa, segundo Walter Kaiser, é igualada em importância e prestígio apenas à promessa feita a Abraão, tá? Em Gênesis 12, e mais tarde a totalidade de Israel e Judá na nova aliança de Jeremias, narrada em Jeremias. O Senhor, dentro desse contexto do processo histórico, se revelou como Senhor fiel, no momento, à medida em que ele iria conduzindo o seu povo e controlava os eventos que certamente culminariam em progresso até a consumação final com a vinda do seu filho. Nesse sentido, o título que o Ronald House, né, atribui ao livro de Ruth parece ser bastante apropriado. Ele diz que o livro de Ruth é uma história messiânica. Então, acho que quando a gente tiver a oportunidade de pregar nesse livro, que nós não fiquemos nele, caminhemos para o restante da história, até chegar, então, ao personagem principal da história, tá? Ao filho de Davi.